E aí, vamos direto ao assunto. Quando a gente lê textos antigos, é muito comum passar batido por aqueles capítulos cheios de regras, medidas e materiais, né? A gente acaba pensando que são só listas secas de um passado distante. Mas olha, o que temos para nossa exploração de hoje é de cair o queixo. Nós vamos olhar para o capítulo 30 de Êxodo não como um texto maçante, mas, na verdade, como um grande manual de operações de bastidores de uma instituição antiga gigantesca, o tabernáculo. É um mergulho técnico e super profundo em como uma estrutura tão complexa no meio do deserto realmente funcionava na prática. E para entender de verdade toda essa operação, a gente precisa quebrar a ordem invisível desse espaço em 3 pilares fundamentais: a sustentabilidade financeira, a higiene ritual e a assinatura olfativa. Pilar número 1: sustentabilidade financeira e igualdade. Pensa bem. Manter uma operação gigante no deserto exigia muitos recursos o tempo todo. Como é que a conta fechava? A solução do texto é um censo populacional que funcionava ao mesmo tempo como um resgate financeiro, chamado no original de Kofer. E a especificidade disso aqui é impressionante. O imposto exigia exatamente meio ciclo de prata de cada homem em idade militar. E não era qualquer prata, tá? Ela era pesada seguindo os padrões exatos do próprio santuário. Isso garantia que a inflação ou os comerciantes locais não bagunçassem o valor do que era dedicado ao sagrado. E é aqui que a gente vê o radicalismo socioeconômico da coisa toda. Nas monarquias antigas, ali em volta de Israel, os impostos eram proporcionais às posses ou, na pior das hipóteses, extorquidos das classes mais baixas. Mas aqui, a regra é incrivelmente clara. O rico não paga um centavo a mais e o pobre não paga um centavo a menos. É uma taxa fixa que declara uma igualdade cívica absoluta diante do divino. O valor do resgate de uma vida humana era exatamente o mesmo, independentemente do status social ou de quanto dinheiro tinha guardado. O grande ponto de virada é saber para onde ia toda essa prata. Ela não ia parar no tesouro pessoal de um rei, nem para enriquecer uma elite de sacerdotes. Ela era literalmente derretida e usada para fundir as bases das colunas do próprio tabernáculo. Fazer com que cada cidadão contribuísse com uma parte igual das fundações criava um senso absurdo de propriedade coletiva. O santuário era de todos, simplesmente porque foi erguido pela participação igualitária de toda a comunidade. Pilar número 2: higiene ritual, focando na bacia de bronze. Essa bacia ficava estrategicamente no pátio, bem entre o altar de sacrifícios e a entrada da tenda. E tem um detalhe histórico fascinante no capítulo 38 sobre isso. O bronze para essa bacia de purificação foi obtido derretendo os espelhos doados pelas mulheres israelitas. Vale lembrar que, no Egito Antigo e naquela época, espelho não era de vidro. Era uma placa de bronze maciço altamente polida. Então, abrir mão de um item de luxo e de vaidade pessoal para criar um instrumento de pureza comunitária é um simbolismo gigantesco. O protocolo de uso dessa bacia era inegociável. Tinha que lavar as mãos e os pés antes de chegar perto do altar. E isso vinha com um aviso direto e reto: para que não morram. A gente precisa separar a nossa ideia moderna de higiene da realidade deles. Hoje, lavar a mão é sobre tirar bactéria. No mundo antigo, a santidade era vista quase como uma força física intensa, uma espécie de eletricidade de alta voltagem. Entrar no espaço sagrado carregando a sujeira do mundo comum sem o protocolo certo era um choque fatal entre 2 reinos. A higiene, literalmente, salvava a vida do sacerdote. Terceiro pilar: a assinatura olfativa do sagrado. Esse talvez seja o ponto mais surpreendente da nossa análise. Existe, claro, a ideia teológica belíssima de que a fumaça do incenso representava as orações subindo sem parar. E isso é importantíssimo. Mas vamos olhar para a logística nua e crua. Imagina dezenas de sacrifícios de animais rolando num pátio sob o sol escaldante do deserto. Na prática, aquele incenso aromático queimando servia como uma barreira olfativa para mascarar odores bem desagradáveis. E mais, no mundo antigo, esse cheiro suave era marca registrada exclusiva de grandes divindades e das cortes reais. Aquele perfume projetava um ambiente de realeza no meio do nada. Para orquestrar tudo isso, existia uma receita oficial extremamente exclusiva para o óleo da unção. Precisava da combinação exata de mirra, cinamomo, cálamo e cássia no azeite de oliva. E era terminantemente proibido reproduzir ou usar essa mistura no dia a dia. Isso criava uma fronteira sensorial invisível. Se alguém sentisse aquele perfume exato no ar, já sabia na hora, de olhos fechados, que tinha cruzado a linha para dentro do espaço sagrado. E não era só uma questão de perfumaria, viu? O óleo funcionava como uma poderosa ativação jurídica.
Quando derramado sobre a mobília, a unção pegava uma mesa de madeira qualquer ou um altar coberto de metal e os tirava da categoria de objetos comuns. Eles eram ativados permanentemente para o uso sagrado. A química aromática alterava o status legal daqueles móveis. O mesmo nível de sofisticação absurda se aplicava ao incenso sagrado. A fórmula pedia ingredientes super difíceis de achar: estóraque, ônixa, gálbano e o incenso puro da árvore de boswellia. Conseguir essas resinas de forma contínua significava conectar uma tenda móvel no meio do deserto diretamente às rotas comerciais globais mais luxuosas da Idade do Bronze, que iam até o chifre da África e o sul da Arábia. O detalhe botânico mais brilhante aqui é a função do gálbano. Se você queimar só o gálbano, ele tem um cheiro amargo e péssimo, mas a presença dele na receita revela um conhecimento químico muito avançado. Ele era usado como um fixador estrutural. Ele estabilizava os outros ingredientes e potencializava as fragrâncias, fazendo o perfume do incenso durar muito mais e ficar muito mais penetrante. É a ciência profunda operando a serviço da experiência do sagrado. Por fim, vamos afastar um pouco a lente para observar a ordem dos detalhes invisíveis. Juntando as peças, fica muito claro como essa máquina de bastidores funcionava como um organismo perfeito. O imposto totalmente igualitário unificava o povo através do mesmo compromisso financeiro. A higiene impecável ditava a ordem e protegia a vida de quem trabalhava ali. E a engenharia de odores mascarava o mundano e criava transcendência, conectando a poeira do deserto ao comércio de alto luxo global. Foi uma verdadeira orquestra, onde o dinheiro, a água e a fumaça desenharam a experiência completa de adoração. E olhar para o passado desse jeito traz uma reflexão muito legal para o nosso presente. As nossas percepções continuam sendo moldadas por logísticas invisíveis. Pense na última vez que caminhou por um grande museu, um edifício corporativo imponente, um estádio, ou até numa loja com design super planejado. Como esses espaços modernos continuam usando de propósito os mesmos detalhes invisíveis, o fluxo, o design, o aroma no ar, para criar aquela sensação de reverência, de impacto ou de transcendência na gente. A engenharia por trás do que nos impressiona hoje é, no fundo, uma tecnologia milenar. Fica aí a reflexão. E assim a gente fecha a nossa análise técnica de hoje. Até a próxima!